Alô, meu povo amado e abençoado, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu queria hoje compartilhar uma palavra que Deus tocou no meu coração, com meus amados irmãos, não é? Mas antes, vamos fazer aquela pequena introdução que nós sempre fazemos no começo dos nossos vídeos. Senhor, meu Deus e meu Pai, te peço, Senhor, que o Senhor me use como instrumento de tuas mãos. Fala pela minha boca, Senhor, para dar aviso importante a teu povo, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que meus irmãos abrissem a boca de Deus, que é a sua palavra, em Tiago 2, versículo 8 e 9. Amém? Que diz assim: todavia, se cumprirdes conforme as Escrituras, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressor. Amém? Então, meus irmãos, amai o teu próximo como a ti mesmo. É muito difícil nós amarmos aquele que muitas vezes nos machuca, não é verdade? É muito difícil nós amarmos aquele que cometeu algo que você diz assim, mas nunca eu vou perdoá-lo, mas nunca eu desejo mal, não é? É muito difícil nós perdoarmos pessoas da nossa família, não é? Pessoas até mesmo no meio da igreja, algum vizinho nosso, não é? Mas a palavra de Deus diz o quê? Amai o próximo como a nós mesmos, não é verdade? Então, quer dizer, a partir do momento que eu desejo mal a outra pessoa, a partir do momento que eu não perdoo, quem sou eu, não é? Para perdoar algo que aquela pessoa de mal fez a mim. Então, quer dizer, a partir do momento que eu faço isso, eu também não estou me amando, não é verdade? Porque Deus diz, amai uns aos outros como a ti mesmo. Então, se eu não amo o meu próximo, eu não estou amando a mim mesmo. Não é verdade? Porque se eu me amasse, me olhasse no espelho e dissesse, poxa, né, eu te amo, né, a mim mesma, eu te amo, você é imagem e semelhança de Deus, eu podia estar passando isso também ao meu próximo, não é? A palavra de Deus diz também que a gente não deve, né, fazer acepção de pessoas, não é? A palavra de Deus é clara quando diz, todavia, se cumprirem conforme as Escrituras, as leis reais, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, meu amado, amar o nosso próximo, não é? É muito difícil em certas situações, mas é um mandamento de Deus, que nós amemos-nos uns aos outros. E hoje em dia você está vendo que as pessoas não têm mais amor uns pelos outros, não é? Pessoas que estão fazendo acepção de pessoas, muitas das vezes pela maneira dela se vestir, muitas das vezes pela maneira dela se comportar, muitas das vezes pela aparência daquela pessoa, não é? Muitas das vezes fazendo acepção de pessoas, por quê? Porque é homossexual, acepção de pessoas porque o emprego dela é inferior ao seu, não é? Acepção de pessoas porque é de cor, porque ele é negro ou porque ele é de outra raça. Aí é quando eu digo, que tipo de cristão nós somos? Que exemplo de cristão nós estamos sendo? Fazendo acepção de pessoas, julgando as pessoas pela maneira que elas são. A palavra de Deus diz que o próprio Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele faz sim acepção do pecado que aquela pessoa comete. Porque o nosso Deus, ele é muito glorioso.
não é? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, se nós somos a imagem e semelhança dele, nós o aborrecemos através do nosso pecado, porque ele é santo e quer que nós sejamos santos, não é? Como ele, que nós sejamos puros. Então, o que Deus condena, né, no pecador é o pecado que ele comete, mas ele ama aquela pessoa, porque foi criação dele. Então, cabe a nós, em vez de julgar, chegar a levar a palavra de Deus, mostrar a ele que aquele caminho é errado, sem julgamento, sem apontar o dedo, não é verdade? Sem falar, olha, esse teu pecado. Nós temos esse costume, não é? De sempre julgar e apontar o pecado dos outros como se nós fôssemos santos e como se nós fôssemos limpos. Não é verdade? Então, minha gente, o que Deus manda, e o que eu entendo por essa passagem, amar uns aos outros como a ti mesmo, é amar além de tudo, não é? É nós colocarmos o nosso amor 100% naquela pessoa. Não importa quem ela seja, não importa se ela seja de cor, não é? Não importa se ela seja homossexual, não importa se ela seja uma pessoa imigrante, não é? Uma pessoa de outro país, não importa. Nós temos que amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Porque as aparências, ela é enganosa. As aparências, ela engana. Prova tanto que a palavra de Deus diz que ele vê o quê? Ele vê no homem o coração. Ele não vê o exterior do homem, ele vê o interior do homem. É para isso que Deus, né, olha para o interior, não para o exterior, não para a aparência. Prova tanto que quando Davi foi escolhido pelo profeta, ele era o menor de sua casa. Ele era apenas um pastorzinho de ovelha. E foi ele que foi escolhido por Deus. Não foi seus outros irmãos. Porque Deus via que Davi era um homem temente a Deus. Era um homem que, quer ou que não, fazia a vontade de Deus. E foi aí que Deus viu a pureza do coração de Davi. Prova tanto que Davi foi o segundo coração de Deus para Deus, né? Então, quer dizer, nós como os cristãos, nós estamos dando um mau exemplo. Como é que você quer que seu irmão homossexual, como é que você quer que seu irmão pecador se converta, se ele está vendo que você próprio não ama, que você próprio julga ele como homossexual, você julga ele como adúltero, você julga ele como ladrão, não é? Como é que você quer que essa pessoa se converta diante de Deus, se você é o primeiro a fazer a acepção dessa pessoa? Se você é o primeiro a não mostrar compaixão nem amor a essa pessoa? Então, é muito fácil, antes de você fazer acepção de pessoas, antes de você julgar o pecado daquela pessoa, se olhe no espelho e veja se você é santo, veja se você é limpo diante de Deus e diante dos homens. Não é verdade? Então é muito fácil, não é? A gente querer ser santo, é muito fácil a gente querer ser aquela pessoa, não é? Na frente dos outros, ponderado, né? Olha, eu sou santo, eu sou uma pessoa, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Mas quando sai da igreja, não é? Tem uma vida totalmente preguiça daquilo que prega, daquilo que passa para as pessoas, daquilo que ele pensa que as pessoas estão vendo e dizendo, olha a aparência, aquela pessoa. Mas é como Deus fala, muito está como sepulcro caiado. Dentro só tem pedaço de coisas podres. E você sabe que o próprio Deus não fez acepção de ninguém. Muito pelo contrário. Deus veio para salvar a vida dos pecadores. Deus veio salvar a vida daquele que muitos de nós estamos rejeitando, que muitos de nós não está levando a palavra.
Nós estamos só levando a palavra, aquele tipo almofadinha que está bem vestido, isso, aquilo, outro. Muitas das vezes é esse que vai entrar a palavra de Deus pelo ouvido e sair pelo outro. E aquele pecador, muitas das vezes é aquele que vai escutar a palavra de Deus, vai aceitá-la. Não é verdade? Às vezes você chama uma pessoa tão simpático, tão bonito, tão intelectual, não é? Você convida, vamos domingo à igreja. Aquela pessoa, talvez eu vá, tal. Você mais nunca vai ver aquela pessoa. E às vezes você vê ali uma pessoa humilde, não é? Uma pessoa não vestido como a sociedade deseja. Uma pessoa que fez tantas coisas preguiça em sua vida. Aí você vai lá e diz, olha, Jesus te ama. Não é? Jesus te ama e eu também. Você quer visitar a minha igreja domingo? E quando você chega domingo, aquela pessoa está ali na igreja. Aceita Jesus. Não é? Sai dessa vida pecaminosa que ela tinha ou que ele tinha. Então nós temos que parar de julgar as pessoas pela aparência, pelo físico, pelo bem material que ela tem. Tem tantas pessoas por aí que estão andando de carrão, não é? Que estão andando bem vestido, que está passando uma imagem daquilo que não é. Não é? E é um pecador, é um traíra, é uma pessoa que só vive defamando as pessoas, falando mal das pessoas. É uma pessoa que adquire muitas vezes recursos ilícitos. E já você vê uma pessoa que está ali, né, que para a sociedade está mal vestidinha, uma roupinha humilde, não é verdade? Que não tem um carrão, que não tem uma casa bonita, mas está com o coração cheio do Espírito Santo, está com o coração cheio de Deus, cheio de bondade. Não é? Com um coração que não fala mal de ninguém. Uma pessoa que só abre a boca para bendizer o seu próximo, para fazer as boas obras que Deus fez. Por isso, não julgueis para não ser julgado. Quem é você para julgar? Quem sou eu para julgar? Deixe que o julgamento fique na mão do maior juiz dessa terra, que é o Deus Todo-Poderoso. E comece a andar nos caminhos de Deus e você vai ver as bênçãos de Deus cair sobre você. Porque quando nós andamos com Jesus, quando nós andamos segundo a palavra de Deus, nós não precisamos correr atrás de bênção nenhuma. São as bênçãos de Deus que correm atrás de nós. É as bênçãos de Deus que vêm de surpresa no momento que você menos espera. Então comece a fazer a vontade de Deus, não é? Nós vemos pessoas que dizem ser cristã, que em vez de ajudar o pecador, em vez de falar palavras doces, palavras de amor, é os primeiros que está acusando, são os primeiros que está jogando pedra, são os primeiros que está dando as costas para essas pessoas que precisam de Deus. Que exemplo você está dando? Quer ser tão conservador, quer passar uma imagem santa que não tem, não é? Por isso que eu digo, as aparências enganam. Muitas das vezes a palavra de Deus diz que muitas das vezes nós deixamos de ajudar, né, certas pessoas que quando nós vemos deixamos de ajudar anjos. Olha que passagem, que coisa tremenda, não é? Muitas vezes nós deixamos de hospedar anjo, de ajudar anjo que Deus nos envia, porque nós estamos olhando a aparência daquela pessoa que vem de encontro a nós. E a gente não sabe que muitas das vezes são seres celestiais mandados por Deus para nos testar, para ver até que ponto nós somos verdadeiro cristão. Até que ponto nós andamos fazendo a vontade de Deus. E muitas das vezes nós tropeçamos porque nós estamos vendo a aparência, não é? Estamos fazendo a acepção daquela pessoa que está vindo. Não é verdade? Até mesmo dentro da igreja. Quantas vezes chega uma pessoa humilde dentro da igreja e o de lado já olha como assim, né? Já julgando aquela pessoa que chegou. Como se ele fosse santo, porque estava bem vestido, porque estava bem bababá, bebê,
mas não passa de um hipócrita, pregando aquilo que não vive, não é? Transmitindo para a pessoa uma imagem que ela não tem, que ele não tem. São os hipócritas, não é? Pessoas hipócritas. Que Deus detesta isso. A hipocrisia daqueles que estão querendo passar uma imagem, não é? Que não é nada disso na vida. Pessoas que vão falar de Deus, que vão falar do amor de Deus, mas por trás vive chamando palavrão, não é? Por trás vive fazendo acepção de pessoas, vive maldizendo seus próprios filhos, vive maldizendo seu marido, seu casamento dentro de casa, vive maldizendo seus vizinhos, mas está falando de Deus como se fosse o maior santo, não é verdade?